Olá, boa noite. Ô Giovanni, o que você tá de terno aí? Parecendo um apresentador confiante. Não basta ser um apresentador confiante. Às vezes, você tem que parecer um apresentador confiante. Hoje nós vamos aprender um segredo muito especial. De tão especial, eu até coloquei um terno, uma gravatinha. Fazia tempo que eu não colocava um terno, uma gravata, para falar sobre esse segredo, que é um segredo muito especial. E por que eu chamei os segredos da oratória para o projeto? Tem tudo a ver com esse segredo que nós vamos aprender hoje. Eu sou Giovanni de Souza e eu ajudo profissionais a se tornarem apresentadores confiantes. Com isso, falar bem, conquistar pessoas e obter resultados. Muitos podem dizer assim: ah, Giovanni, será que eu preciso aprender isso? Sei lá. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, está entre os 10 mais ricos do mundo. Ele disse numa universidade americana junto com Bill Gates. Quando perguntaram para ele, depois de toda a experiência dele, de quase agora perto dos 90 anos de idade, o que ele recomendaria como um dos principais segredos da história dele durante toda a vida dele. Sabe o que ele falou? Se ele tivesse que dizer somente um, ele diria que todos nós deveríamos aprender a falar em público. Esse é o maior dos segredos. E que quem conseguisse aprender essas técnicas e ter essa habilidade, valeria para os próximos 50 anos. Infelizmente, nem todo mundo acredita nisso. E nem todo mundo investe um pouquinho de tempo para aprender os segredos da oratória. Os gregos, 440 anos antes de Cristo, tinham nas suas escolas. Uma das escolas dos gregos era a história, a arte que eles aprendiam da retórica. A retórica e a oratória era uma arte. Era uma arte, considerada uma arte. Então era ensinado nas escolas. Assim como era ensinado a música, assim como era ensinado a pintura, a matemática, a retórica e a oratória era ensinado também. Mas o que é a retórica, Giovanni? O que é a oratória? A oratória é uma parte da retórica. Dentro da retórica, nós aprendemos a estruturar os discursos, que a estrutura é a razão do discurso. E a oratória é a parte emocional da apresentação. E o que nós vamos aprender hoje tem tudo a ver com os segredos dos gregos, lá na antiga Grécia, onde Aristóteles ensinava e ensinou um gago, Demóstenes, que foi um dos maiores oradores da antiga Grécia, de Atenas. Ele foi um grande líder, um grande político em Atenas. E o detalhe, Demóstenes era um gago. Como que um gago se torna um grande orador, um grande apresentador confiante, e às vezes você fica aí com receio. Então, oratória, para os antigos gregos, para a oratória clássica, era uma arte. Hoje, na oratória moderna, ela é uma habilidade. E por que eles chamavam de segredos? E eu não sei por que nunca ensinaram isso para nós nas escolas. Por que não eu aprendi isso quando eu estava lá na 4ª série, na 5ª série, na 6ª série? Por que os meus professores não me ensinaram isso lá? Sabe por quê? Porque eu lá na 4ª série, eu lembro que lá na 4ª série eu era tímido. Quando a professora dizia assim, Giovanni, você tem que ler, e a gente tinha que ficar em pé, pegar o livro, o caderno, daí a gente tinha que ler. E eu lembro que eu ficava vermelho. E aí até sofria bullying, os colegas brincavam, o Giovanni tá vermelho. E nunca ninguém ensinou, nós não aprendemos isso em português. Quase todos nós tivemos educação artística, nós nunca aprendemos oratória na educação artística. Então não tinha essa disciplina lá.
Então veja, hoje, quando a gente enxerga, e eu observo isso dia e todo dia com os meus colaboradores e no geral, nas minhas palestras, nas minhas aulas, quando eu vou nas minhas aulas, eu sou professor também, faz tempo que eu não estou dando aula pelo trabalho que eu tenho hoje, mas já dei aula de pós-graduação, já dei aula de graduação, já dei aula de MBA. Eu vi as pessoas que já estavam na segunda ou na terceira pós-graduação com uma grande dificuldade de falar em público. Então nós vamos para a universidade, nós aprendemos uma profissão, nós passamos lá 15, 20 anos na academia, nós nos formamos, nós temos uma profissão, somos graduados, às vezes pós-graduados, às vezes com um mestrado, e nós não sabemos, às vezes, vender o nosso produto. Não nos ensinaram a vender, não nos ensinaram como que eu vendo o meu produto, como que eu faço agora uma apresentação numa empresa, numa entrevista de emprego. Como que eu faço essa apresentação, como que eu vejo. E o segredo que eu vou mostrar hoje para você, e é por isso que eu chamo de segredo. Eu não chamo de segredo porque é uma coisa escondida, ou porque é uma coisa que não é acessível às pessoas. Eu chamo de segredo porque não ensinaram para nós. Não nos apresentaram. Não nos apresentaram. Não nos apresentaram a oratória. Não nos apresentaram a retórica. Não nos apresentaram na academia a persuasão. Não nos apresentaram na academia os 23 gatilhos emocionais que fazem com que a gente possa tomar uma decisão no dia a dia do ambiente de trabalho. Tem gente que nem sabe o que é isso que eu estou falando, gatilhos emocionais, tem mais de 23. E que quando você aprende esses gatilhos, você passa a entender todo o processo da comunicação. Não nos ensinaram. Não nos ensinaram que nós temos um sistema límbico, que é emocional, e nós temos um sistema dentro do neocórtex que faz o processamento daquilo que o sistema animal límbico, lá dentro da nossa estrutura das emoções, traz para a razão. Não nos ensinaram que nós temos um processo lógico e um processo emocional, e que a tomada de decisão ela acontece depois de uma impressão emocional. Não nos ensinaram. Não contaram isso para você. E como não contaram isso para você, é um segredo. Porque eu vou dizer para você, hoje eu tenho um segredo para contar para você. E sabe por que é segredo? Porque não contaram, você não sabe. Ou você tem uma ideia só, uma parte superficial disso. Então, por que eu botei um terno, uma gravata? E qual é o segredo, então, de hoje, Giovanni? Esse segredo de hoje, eu vou dizer o jeito certo, o jeito errado, o que é e o que não é. O segredo se chama linguagem corporal. Linguagem corporal. Então o segredo é esse. A linguagem do nosso corpo. É uma linguagem não verbal. Não é nas palavras. É o meu corpo falando com você. Quando eu estou falando com você. Por isso que eu disse, hoje eu vim aqui parecendo um apresentador confiante. E digo para você o seguinte, viu? Se eu vier de camisa, e quando eu vou numa repartição pública, ou em qualquer lugar que eu vou, se eu vou com uma camisa polo, se eu vou com um blusão, eu sou recebido de um jeito. Mas se eu for assim, de terno, de gravata, eu sou recebido de outro jeito. Sabe por quê? Linguagem corporal. Expressão corporal. Mas, Giovanni, como que é isso? Por que as pessoas recebem uma pessoa que chega de terno de um jeito diferente? Sabe por quê? Porque em menos de um segundo, o seu cérebro inconsciente, ele percebe se você é uma ameaça ou se você não é uma ameaça. Como assim, Giovanni? Sim, nós temos um sistema que há milhares de anos ele foi organizado. E lá no tempo ainda das cavernas, era importante eu observar um animal, era importante eu observar uma pessoa que vinha de uma tribo diferente, eu tinha que prestar atenção. Dependendo do que ele tinha nas mãos, se as mãos dele estivessem para frente, se as mãos deles estivessem à vista, ele não é perigoso. Agora, se as mãos dele estivessem para trás, ele pode ser perigoso.
Ele pode ter uma pedra, ele pode ter uma lança, ele pode ter um punhal. Então, o nosso sistema límbico, a primeira coisa que ele faz em qualquer uma das relações na comunicação é observar se aquela pessoa que vem falar comigo, ela é uma pessoa confiável. E a primeira coisa que nós precisamos, então, demonstrar para ela é que nós somos confiáveis com o nosso corpo. Então, antes da minha fala chegar, quem chega é o meu corpo no seu cérebro. Então, o sistema límbico, esse sistema emocional, numa fração de segundos, ele acaba percebendo naquela pessoa que está vindo falar comigo, no histórico que ela tem, numa fração de segundos, ela abre todos os arquivos existenciais e ela checa se aquela pessoa ela aparenta ser uma pessoa confiável. Contaram isso para você? Se você é um vendedor, se você é um dentista, se você é um profissional de qualquer área, se você é um profissional padrão, se você é um profissional convencional, se você é um vendedor, contaram isso para você? Que quando você chega, o sistema límbico da outra pessoa, ela observa você e ela faz um scanner de você em 1 segundo e ela já tem uma ideia? Linguagem corporal, numa fração de segundos. Então, o que é, Giovanni, a linguagem corporal? A linguagem corporal é todo o processo da comunicação não verbal que eu expresso a partir do meu corpo, dos meus gestos, dos meus movimentos, da minha postura, das minhas pernas, das minhas mãos, dos meus olhos, da posição da minha cabeça, do tronco, dos meus ombros, tudo isso, essa expressão, toda linguagem corporal que eu apresento a você, isso é expressão corporal. O que não é expressão corporal, Giovanni? É você falar de qualquer jeito. Você falar e fazer gestos. Então não adianta você falar e fazer gestos, porque dependendo da quantidade de gestos que você fizer, dependendo de você botar as mãos nos bolsos, se você cruzar os braços, tudo isso é o jeito errado. Se você não souber fazer, infelizmente, você não vai alcançar uma comunicação persuasiva. E todo apresentador confiante, principalmente se assistir todos os vídeos, vai aprender comigo nas minhas aulas que antes de você se tornar um apresentador confiante, você vai ter que aprender a pensar como um apresentador confiante. E um apresentador confiante, ele tem entendimento de como funciona o cérebro humano, de como funciona o processo límbico das tomadas de decisões emocionais e como funciona o processo do neocórtex, que faz o processamento das informações e transforma isso em razão para a tomada de decisão. Então, o equilíbrio entre essa razão e essa emoção é que faz com que uma comunicação ela possa ser persuasiva e alcançar o resultado que você espera. Tem muitas mulheres aí assistindo. As mulheres, elas têm uma vantagem e elas têm uma desvantagem. Então eu vou contar uma experiência de uma desvantagem. Vou contar uma historinha. A Maria, ela tem um bebezinho de 1 mês. Aí o bebezinho da Maria, ele chora. Ele começa a chorar. Aí quando o bebezinho da Maria chora, a Maria rapidamente ela vai lá e ela faz algumas ações, pequenas ações, e o bebezinho para de chorar. Mas em alguns momentos o bebê chora e a Maria corre até o bebezinho. E o bebezinho para de chorar. Alguns momentos o bebezinho chora e a Maria deixa ele chorar. Como assim, Giovanni? O que isso tem a ver? É que sabe o quê? As mães vieram com um sistema límbico mais aperfeiçoado. Então, quando o bebê chora, a mamãe vai lá e ela olha o choro, escuta o choro, e olha e lê, e a mamãe lê o rosto. E a mamãe sabe que aquele chorinho é um chorinho de cólica. O bebezinho não precisa dizer, ele nem sabe dizer, né? Mamãe, vem aqui que eu tô com cólica. Não, ele chora e diz, mãe, eu tenho cólica. Daqui um pouquinho, ele chora e a mamãe vai lá e ele não diz assim, mamãe, eu quero mamar. A mamãe vê o chorinho, pega ele no colinho,
bota ele e ele vai mamar. Mas algumas vezes a mãe corre porque percebe que o choro é um choro de dor e não é de cólica, e a mamãe já começa a olhar o ouvidinho e a mamãe percebe que o chorinho é de dor de ouvido. Então tem muitas formas de linguagem que a mãe aprende desde o bebezinho pequenininho e a mãe vai entendendo. Então, as mulheres, elas criaram uma habilidade muito grande de ler rosto. Então as mulheres, elas conseguem ler o corpo. Elas têm uma facilidade muito grande. O olhar delas, elas conseguem perceber se uma pessoa está tentando enganar ela. Então, se uma pessoa está tentando ludibriar ela. Só que, às vezes, o processo dela, neocórtex, ele é tão centrado nela querer alguma coisa, focado na razão, que ela acaba esquecendo que ela tem um grande gerador de leitura, de expressão corporal interno, que ela sabe. Ela tem quase certeza que ela está sendo enganada. Mas daí o sistema racional dela diz assim, não, mas eu acho que eu consigo depois mudar. Eu acho que ele muda. Eu acho que com o tempo ele vai mudar. Ela sabe, mas ela arrisca. Ela sabe, mas ela resolve, às vezes, acreditar. O nosso processo de tomada de decisão, ele sempre, numa fração de segundo anterior, ele é no lado emocional. Eu gosto muito de ler rosto. Eu brinco muito com os meus colaboradores e aí, às vezes, eu estou lá numa reunião e há algumas disputas, geralmente no grupo profissional. É muito bonito a gente enxergar, você ficar lendo os rostos. Eles não sabem que você está lendo o rosto, mas eles estão conversando. E aí dentro dos grupos que a gente tem de trabalho, e não deve ser diferente aí na sua empresa, há aquelas disputas. Aquelas disputas, e quando a disputa é entre duas mulheres, é incrível como é possível perceber o rosto. Os olhos, aqui assim, ó, no cantinho do olho, quando a pessoa não gostou daquilo que a outra pessoa falou, é possível a gente perceber através do rosto a inveja. É possível a gente perceber no rosto os ciúmes. É possível a gente perceber numa fração de segundos na expressão do rosto a raiva, o nojo, o desprezo. É possível. Numa fração de segundos. Às vezes eu fico observando quando uma pessoa está falando e fico lendo numa fração de segundo o rosto. E é tão imperceptível se a pessoa não souber, se não tiver os olhos de Sherlock Holmes. Por isso que é muito importante você aprender a ouvir. Mas se você aprende a ouvir e aprende a ler o rosto, você vai perceber numa fração de segundos. A pessoa consegue expressar. Porque antes dela dizer, antes dela expressar qualquer coisa com a razão, o sistema límbico dela, emocional, expressa isso. Então, um sorrisinho sem querer, uma sobrancelha que baixa, ou um assombro, uma surpresa com o que foi dito. E daí quando a pessoa vê que você vê, ela tenta disfarçar, ela olha para o lado, tenta fazer alguma coisa, mexe em alguma coisa para fazer de conta que você não viu. Mas você já viu, você já leu. Expressão corporal. Mas e um apresentador confiante, além disso, Giovanni, o que mais que é importante? É importante as mãos. Eu estou usando as mãos. E aí tem o apresentador confiante, tem uma linha que nós chamamos na apresentação, e isso é importante você saber, a linha do poder. Eu queria que vocês olhassem depois uma foto do Batman. Uma foto do Batman. Vocês vão ver o Batman, ele coloca o peito dele para frente, ele coloca o peito dele um pouco mais para frente, e a cabeça do Batman vai um pouco para trás. E você vai ver que o Batman sempre olha de lado. Ele olha um pouco de lado, mas o peito dele está à frente, mostrando a força dele, a inteligência dele, a sagacidade dele. Batman. Agora, se você olhar o Superman, as pernas do Superman é igual às pernas que eu estou aqui.
é em ver. Você vai ver que eu estou numa posição aqui de poder. Então, quando eu estiver, que nem agora falando aqui com você, se eu estivesse numa palestra, eu estaria com as pernas do Superman, as pernas um pouco abertas, os pés para frente, parado na posição de Superman, com o peito um pouco mais para frente e a cabeça olhando. E a primeira coisa, antes de começar a apresentação, porque eu tenho aqui um púlpito na minha frente, eu paro nessa posição, então, com os pés do Superman e o peito do Batman, com a cabeça e os olhos de águia. Como assim, Giovanni? Sim, se a minha plateia, se o meu público, se os meus ouvintes é 2 ou 3 ou 10 ou 100 ou 1000, eu vou, antes de começar a minha apresentação, fazer uma volta em todo o ambiente. Eu vou olhar para as primeiras pessoas que estão na fila, na frente das cadeiras. Posso fazer um sinal. Eu vou olhar a mais ou menos uns 10 metros para que a pessoa perceba que eu percebi ela lá na plateia. Vou na outra direção e percebo também uma pessoa que está mais ou menos 10 metros. Levo os meus olhos uns 15 metros no centro e eu vou lá atrás, na última fileira. E faço a pessoa, procuro o olho, os olhos de alguma pessoa que está no final da fila. Procuro com o meu olhar até que algum deles me olhe. E a partir do momento que eles me olharem, eu faço o sinal, tipo assim, dizendo, eu também vi você. Eu também vi você. Eu estou olhando você. Eu enxergo cada uma das pessoas que está aqui. Então, a expressão corporal, ela é uma linguagem que eu uso antes de usar a fala. Ela é uma linguagem não verbal. Então, eu olho para as pessoas, eu percebo todas as pessoas do ambiente, eu paro numa posição fixa, fico com a posição dos ombros erguidos e os olhos e a cabeça aí. Aqui agora. Você foi chamado para falar porque você foi escolhido. Você foi selecionado. Então, nesse momento, todo esse ambiente, ele não é uma ameaça, ele é uma oportunidade. Olha o que eu estou fazendo com as minhas mãos. E aqui, ó, da região do meu ombro, na mesma linha dos meus ombros, na linha do meu coração, na posição do meu coração, nós chamamos essa área, essa região aqui, de zona do poder. É aqui que as nossas mãos e é aqui que os nossos braços vão ficar. Então, quando eu for falar com você, os meus braços, as minhas mãos vão ficar aqui, elas não vão ficar assim, eu não vou falar assim, eu não vou falar para lá, sabe por quê? Porque se eu falar assim, eu estou espalhando. Se eu falar aqui, na altura do meu coração, e com as mãos da forma que eu estou fazendo assim, eu estou semeando. Eu nunca vou dizer assim, ó, eu falei para vocês. Olha como parece que é uma ameaça. Agora diz assim, eu vou falar com vocês. Eu vou dizer para vocês. Eu vim aqui para trazer uma mensagem, vim aqui para trazer um segredo. Esse segredo é um segredo que você fará uma grande diferença na sua vida pessoal e profissional depois que você aprender a usá-lo. Ó, a zona do poder, semeando. Você não vai usar os dedos assim. E se você tiver que falar com as mãos, as palmas sempre para dentro e o polegar para cima, dizendo assim, positivo. É positivo. É semeando. Não é assim, não é assim, não é assim, não é de qualquer jeito. É semeando. Se você tiver que colocar as mãos na posição de humildade, você vai dizer, hoje eu quero, ó, as mãos, a palma para cima. Porque quando você coloca as palmas para cima, você está dizendo assim, ó, eu sou acessível. Eu sou uma pessoa que estou aqui para ajudar. Agora, se você coloca assim, ó, é uma posição de poder. Então, sempre que você for cumprimentar também uma pessoa, você vai ver, tem várias formas de cumprimentar, e aí a gente tem que cuidar. Porque quando você vai cumprimentar uma pessoa, você cumprimenta a pessoa sempre depois
da pessoa cumprimentar você, principalmente se você é o visitante. Então, se você vai fazer uma visita numa empresa, isso é linguagem corporal. Você vai fazer uma visita numa empresa. E a pessoa que vem receber você, é ela que deve, no primeiro momento, estender a mão para você. Se ela estender a mão para você, você pega, aperta a mão dela gentilmente, e aí você cumprimenta a pessoa. Porque pode correr o risco de você estender a mão para a pessoa, e a pessoa ela tem um poder autoritário, e ela pode, no primeiro momento, você estende a mão para ela e ela não estende a mão para você, você vai ficar com a mão no vento, e aí isso ela já desarticula, desestrutura todo você. Então a primeira coisa que você deve fazer é aguardar com que a pessoa que vai receber você estenda a mão. E se for o contrário, é você que está recebendo, é você que vai estender a mão. Porque tenta imaginar agora, você tem o poder da tomada de decisão. Você estende a mão para a pessoa e você está recebendo ela. E ela não estende a mão para você, nesse momento você se fecha e você não vai atender mais ela. Você vai receber ela durante 1 minuto. Ela fala alguma coisa, você fica em pé, não convida ela nem para sentar, e ela vai dizer o que ela quer, e daí você assim, eu nesse momento não tenho interesse, muito obrigado. E aí você vira as costas e sai, porque você tem o poder. Agora, então, quando você for ao encontro de uma outra pessoa, é ela que toma a iniciativa de dar a mão para você ou não. Zona do poder. Semear. Os olhos. Postura de Superman com as pernas. Tronco, cabeça e ombros. Batman. Olhos de águia. E aí a expressão corporal do rosto. Lembra que eu falei ontem? Era uma vez. Hoje eu vou usar as técnicas, porque hoje eu posso usar, porque ontem era só o tom de voz. E se você não assistiu ainda o episódio do Segundo Segredo, vai lá. Hoje eu vou estar postando lá no canal do YouTube, Os Segredos da Oratória, Giovanni de Souza, Os Segredos da Oratória. Vai estar lá o Segredo 1, Segredo 2, Segredo 3. E se você não baixou o e-book, tá aqui, ó. Tá aí, o e-book tá aí no Facebook. É só chegar lá e baixar 33 páginas. Se você não baixou o e-book, são 33 páginas e os 10 segredos do apresentador confiante. Hoje nós só estamos no 3º segredo, mas tem 10. E ontem eu falei para você uma frase que eu não podia usar o segredo de hoje, porque o segredo de hoje é a expressão corporal. E ontem era o tom de voz. E eu usei ontem uma frase que eu expliquei sobre o que era uma mensagem mono, uma mensagem estéreo e uma mensagem surround. E eu fiz uma frase né, no sistema mono, eu não disse que o juiz roubou. E aí eu mostrei com o tom de voz, quando eu coloco força e energia numa palavra, muda o processo da frase. Então olha só, hoje eu vou usar com a expressão corporal junto. Eu vou integrar o tom de voz, a palavra e a expressão corporal e a linguagem corporal. Então olha a frase, olha só como é importante o tom de voz e olha só como é importante a expressão corporal, a linguagem corporal. Se você não assistiu o episódio de ontem, a frase é essa. Eu não disse que o juiz roubou. Eu vou mudar 4 vezes. Eu vou mudar 4 vezes o sentido, ó a mão. Eu vou mudar 4 vezes o sentido da frase, usando o tom de voz e a expressão corporal. Primeiro eu vou me defender, depois eu vou acusar. Depois eu vou defender o juiz e depois eu vou acusar o juiz. Mudando o tom de voz e a expressão corporal da frase. A frase simples é assim, eu não disse que o juiz roubou. Agora vamos testar a expressão corporal junto. Eu não disse que o juiz roubou. Tá vendo, ainda coloca as mãos no peito. Tipo assim, não, eu não falei isso. Viu como, eu
Não disse que o juiz roubou. Agora eu vou mudar. Agora eu posso até usar o dedo. Olha a força do dedo agora. E vamos ver se tem diferença. Eu não disse. Olha meu rosto, olha minha face. Eu não disse. Mudou, ó. Eu de surpresa. Agora, eu não disse. Quando eu acuso, eu falo. Ó, eu posso dizer assim também, ó. Eu não disse. Eu não disse. Vamos lá, ó. Eu não disse. Posso mudar também, ó. Eu não disse que o juiz roubou. Ó, eu não disse. Antes eu não disse. Agora, eu não disse. Agora vamos ver o juiz. Eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou. Ó, surpresa. Eu não disse que o juiz roubou. Viu? Eu não disse que o juiz. Estou tentando salvar o juiz agora. Ó. Eu não disse que o juiz roubou. Ó, os olhos. Eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou. Agora roubou. Eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou. Não disse que ele roubou. Eu não disse que ele roubou. Ó, eu posso usar várias técnicas. Não disse que ele roubou, tipo assim, ó, guilhotina. Ó, eu não disse, ele roubou. Ele roubou. Ele roubou. Ele roubou. Eu não disse que o juiz roubou. Olha o poder da expressão corporal junto com o tom de voz. O apresentador confiante, ele sabe fazer isso na sua apresentação. Então, quando ele está fazendo a apresentação e ele está usando o corpo, aí tem, ó, vamos lá, eu vou contar a história. Ontem eu contei a historinha dos 3 porquinhos. Só que eu contei a história dos 3 porquinhos só com o tom de voz. Agora eu vou contar a história dos 3 porquinhos usando a expressão corporal. Então imagine que tem uma sala aqui cheia de criança. E eu vou entrar assim. Crianças, hoje eu vou trazer uma historinha que vai deixar vocês com os olhos desse tamanho. Sabe que história é? Vocês vão gostar. Ó. Vocês vão gostar. Quem aqui já ouviu um lobo? Tem alguém que já viu um lobo? Eles vão dizer, eu. Não é assim que eles fazem? Oh, expressão corporal com tom de voz. Mas, Giovanni, cara, você está ensinando o cara a ser um apresentador confiante para ele fazer uma palestra para empresa, para empresários, para médicos, para advogados, para desembargadores. Ei, e você acha que eles não têm dentro deles uma criança de 3 anos dentro deles? Eles têm! Eles têm! Tem uma criancinha lá. Tá lá dentro, só que tá adormecida. Aí eu chego lá. É quase como eu dissesse assim, ó, era uma vez. Agora se eu chegar lá, eu posso. Eu sou corajoso. Eu sou um apresentador confiante. Eu não tenho problema nenhum chegar na frente de uma audiência com um monte de autoridade. Eu vou dizer assim, ó, era uma vez. Era uma vez. Pode ser que você, escutando isso, era uma vez, já desperta em você. Ele vai contar uma história. É isso mesmo. Eu vou contar uma história. Era uma vez. A história que eu vou contar, você percebe? Aí eu começo a contar uma história, um fato, uma situação. Oh, era uma vez. É teatro. A oratória dos gregos era teatro. A oratória moderna é uma habilidade. E eu estou mostrando para você uma parte da oratória clássica, que é uma arte. Estou mostrando para você uma parte da oratória moderna, que é uma habilidade. Então, se eu vou lá agora, me chamam e eu vou lá dentro pode ser um grupo de empresários, pode ser na igreja.
Aí eu vou lá na frente da igreja e eu vou contar uma história. Eu vou contar a história de Golias, mas eu vou contar a história também de Gideão. Eu tenho falado muito nesse tempo para minha equipe a história de Gideão. A história de Gideão é uma história que no tempo que nós estamos vivendo hoje, os 300 eles não tiram a armadura nem para tomar água. Sabe por que eles não tiram a armadura nem para tomar água? Porque eles são prudentes. Os 300 eles eram prudentes. Porque eles sabiam que ali no outro lado das montanhas estavam os inimigos. Eu podia fazer uma analogia com o momento que nós estamos vivendo hoje. Não tire a armadura. Fique com a armadura o tempo todo. Fique protegido, porque você precisa ser prudente. Deus vai lutar por você. Mas você tem que ser prudente, você tem que fazer a tua parte. Você tem que ficar com a tua armadura. Você tem que ficar com a tua armadura, você tem que ficar protegido. Expressão corporal. Você tem que contar a história. E cada uma das palavras, elas têm que ter uma imagem. Você tem que criar uma imagem. Então, se eu vou falar de Jerusalém, eu vou dizer das oliveiras. Jesus está andando aqui no meu lado e eu cito às vezes Jesus. Por quê, Giovana? Não é um processo religioso, mas é que todo mundo conhece a história deles. Se eu for falar a história de Steve Jobs, não é todo mundo que conhece Steve Jobs como o cara que criou a Apple. Então eu uso ele como o maior psicólogo que já viveu, que contava muita história. E ele era um apresentador confiante. As palavras dele tinham profundidade, as palavras dele tinham história, ele tinha expressão, ele falava, ele olhava as pessoas, ele sentia, ele estava andando e ele parava às vezes e dizia assim, quem me tocou? Ele conseguia perceber numa multidão que as pessoas tocavam nele. Ele era tão perceptível com as coisas do ambiente que ele percebia as pessoas que tocavam nele de um jeito diferente. Ele olhava para as pessoas e dizia assim, o que você quer que eu te faça? Para outras ele dizia assim, levanta e vai. Para outra ele dizia assim, vai, só vai. Você resolvia. Para outra alguém gritava de longe, ele dizia assim, o que você quer que eu faça? E ele dizia assim, vai lá e faz isso. De longe, ele enxergava tudo. E aí ele parou um dia num determinado lugar, que tinha uma multidão atrás dele, e aquela multidão que estava ali perto dele, ele parou e olhou um lírio. Ele conseguia perceber as pessoas e ele conseguia perceber um lírio que estava bem pertinho dele. Então, quando nós misturamos todo o processo da comunicação, os segredos da oratória é isso. Pensar como um orador, pensar como um apresentador confiante. Conhecer o poder das palavras. Saber que as palavras elas têm um tom, que tem a pausa, que elas têm força nas suas letras, e eu posso então enfatizar. O nosso corpo chega antes no ambiente, então o nosso corpo fala. A posição das pernas do Superman, a posição do peito e da cabeça do Batman e os olhos de águia. Olhar todo o ambiente, perceber todo o ambiente, perceber todas as pessoas. As mãos semeando. Os movimentos não tão intensos, em alguns momentos intenso, e alguns momentos não tão intenso. Em alguns momentos você vai falar, em alguns momentos você vai unir as mãos. Então, quando você estiver falando, o movimento das suas mãos, eles vão estar em sintonia com a sua palavra. Vai estar em sintonia com a sua cabeça. Vai estar em sintonia com a velocidade que você está falando. E vai estar em sintonia com a força que você quer colocar em determinada palavra. Eu não disse que o juiz roubou. A força do movimento das palavras, a postura corporal, ela chega antes,
Porque o nosso processo límbico emocional, ele interpreta as pessoas todo dia, todo instante, em todo momento. Terceiro segredo. Encerramos. Espero que tenha sido útil para a sua vida pessoal e profissional. Esses episódios é uma preparação para o dia 4 de agosto, quando eu vou apresentar para você um método que eu desenvolvi. Eu desenvolvi um método, o mapa, que se você seguir esse mapa, você vai chegar mais perto do apresentador confiante. Vai aprender a fazer apresentações, vai aprender a fazer vendas, vai se sentir mais seguro para fazer apresentações confiantes. Com isso, falar bem, conquistar pessoas e obter resultados na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Valeu? Até amanhã no nosso 4º segredo. E se você ainda não baixou o livro digital que eu preparei para você, procure aí. Ele é um presente.